dia, sejam muito bem-vindos ao nosso jornal. E hoje iremos abordar um assunto de extrema importância, porém que infelizmente muitos não dão devido valor. Falaremos sobre a saúde marinha. A vida marinha está sofrendo enormes impactos devido à poluição das águas, e isso, consequentemente, está trazendo problemas para nós também. O lixo nas águas, o vazamento de petróleo e a emissão de CO2 são um dos principais causadores desse problema. Porém, para entendermos melhor esses impactos, iremos passar a nossa palavra para o repórter Cauã, que irá comparar os efeitos dessa poluição em nossas águas. Dessa vez estou na cidade de Lauro Miller, cidade local do sudeste de Santa Catarina, para uma demonstração das consequências da preservação hídrica e um exemplo de sua falta. Este é o Rio da Vargem Grande, uma grande bacia demográfica do Rio Tubarão. Tem suas nascentes na escarpa da serra e é uma das mais expressivas potências turísticas da região, reforçada pela apreciação de moradores locais. Por questão da sua comunidade, ela é reforçada pela apreciação dos moradores locais e, por questão da quarentena, está vazia. Porém, ela sempre é um local onde as pessoas podem se reunir e apreciar a água quase cristalina. Apesar de sua grande utilização, o rio é considerado uma fonte de água limpa. E sua nascente abastece a caixa de água de todos os moradores e em geral. Isso demonstra a importância disso aí para todos os moradores. Nossa equipe questionou a um morador local sobre o que ele acha da relação entre os moradores e o rio. O que acontece aqui, a gente vem nos finais de semana, a gente utilizar para banhos, divertimento entre famílias, assim, a gente vem para cá, faz um churrasco, reúne os familiares. Agora na pandemia a gente não está fazendo, mas o rio é muito gostoso de tomar um banho, e o que a gente faz como compromisso com a natureza, após o término do churrasco, do divertimento e do banho, a gente recolhe o nosso lixo e leva embora. Infelizmente todas as pessoas não têm o mesmo pensamento que a gente. Porém, nem todos pensam dessa maneira. Algumas vezes, a presença humana pode ser vista através de alguns dos rejeitos, apontados pelo escoteiro Cauã, de 17 anos. O escoteiro é uma grande força dessa cidade. Nós, enquanto vamos acampar, de vez em quando achamos alguns lixos desses aí e a gente recolhe, que nem eu estava fazendo a organização agora. Esse local é bem querido pelos habitantes, porém muita gente não sabe como cuidar dela. Apesar de tudo isso, às vezes algumas sujeiras naturais vindas dali, como o desbarrancamento na hora de construção, são bem demonstradas aqui. Porém, podemos demonstrar uma coisa: a vegetação presente aqui ao redor, ela filtra essa água. Então ela resolve um pouco do problema e ela também mantém para que não tenha erosão nas partes para lá. Além disso, essa água ela não tem nenhum rejeito industrial. Ela já vem direto da serra, direto da nascente. Então posso dizer que ela é quase completamente limpa. Ela é perfeita para beber e também para aproveitar em si. Que pena que nem todos os rios são assim. Um dos motivos dessa preocupação foi a grande degradação do rio Rocinha. Desde o começo da produção da cidade, com a grande exploração do carvão mineral, foi um dos focos do despejo de todo esse dejeto. E ainda hoje ela não é própria para consumo. E com isso voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Cauã. Agora que pode-se ter essa noção, iremos demonstrar dois exemplos reais que foram flagrados. O primeiro, que infelizmente é muito recorrente na nossa sociedade, mostra um empresário poluindo o oceano, enquanto o segundo mostra uma mulher recolhendo lixo do mar. Então vamos falar com eles para ver como eles se sentiram depois dessa gravação e o que acham de sua atitude. Bom dia, Leonardo, tudo bem? Então, Leonardo, o que você achou de ter sido flagrado cometendo aquela atitude? Bom dia, eu me sinto muito envergonhado e triste ao saber que a minha empresa estava poluindo o rio. Nós não tínhamos ideia que o rio era poluído tão facilmente assim.
Os nossos produtos eram muito fortes, causando um odor horrível no rio, ou poluindo muito. Eu não sabia que era alguma coisa tão grave que poderia acontecer a respeito do rio. Você sabe os impactos que ela pode ocasionar? Os impactos que isso pode levar na natureza pode ser morte de algumas espécies naquela região, na água, como peixes e até mesmo algas. Aquilo ali vai intoxicar as plantas e os animais por inalação ou até mesmo por contato, porque aqueles produtos ali são realmente muito fortes para a natureza. E qual lição você tirou disso tudo? A lição que eu aprendi é procurar outros meios de descartar aqueles dejetos sacados pela minha empresa. Porque aqueles produtos eles são muito fortes para o meio ambiente e não pode ser descartados como na água ou no rio, que isso pode até mesmo exterminar os ambientes ou o habitat de algum animal. E isso pode causar até mesmo riscos do próprio animal não aparecer mais naquele lugar, ou o lago ou o rio ele ser até mesmo contaminado e nunca mais poder ser recuperado. Muito obrigada. Agora iremos passar a palavra para Maria Vitória, que foi a moça que vocês viram retirando o lixo da praia. Bom dia, Maria. Tudo bem? Então, o que levou você a ter tomado aquela atitude? Bom, porque eu acredito que é fundamental cada um fazer a sua parte para preservar a saúde do planeta e a saúde de todos que vivem nele, já que é da natureza que a gente tira recursos básicos para a nossa sobrevivência, como água, alimento, matéria-prima e muitas outras coisas, né? Fora que também cuida da beleza existente no mundo, né? Da beleza das árvores, da paisagem. É importante. Você sabe quais os impactos a poluição causa ao ambiente marítimo? Eles são visivelmente catastróficos, eu diria, né? Já que com a quantidade de poluição existente em mares, rios, oceanos, etc., acaba prejudicando a saúde tanto dos animais quanto a nossa, né? Visto que as praias elas ficam sujas e elas ficam impróprias tanto para lazer quanto para pesca. Os animais eles podem acabar morrendo, como a tartaruga que às vezes morre com um pedaço de plástico, ou os peixes também morrem com intoxicação de tantas bactérias e quando a água ela fica contaminada com resíduos tanto fecais como qualquer outro tipo de bactéria, enfim, acaba também prejudicando o ser humano. Quando entra em contato com aquilo, ele pode até ir a óbito também. Então é fundamental manter a limpeza das águas e dos oceanos, tanto para a saúde de quem vive ali, dos animais que vivem ali. E o que você aconselha ao nosso público que está nos assistindo para também ajudar o ambiente marinho que está passando por esses enormes impactos? Bom, eu acredito que diminuir o consumo de plástico nas praias seria um bom exemplo, ou recolher qualquer resíduo que encontrar, tanto na areia quanto no mar, e devolver para o lixo. Ou também, uma coisa que é bem interessante é fazer doações ou assinar petições de instituições que apoiam a preservação da saúde marinha, por exemplo. Esses são alguns exemplos de como se pode estar contribuindo para ajudar no ecossistema marinho e preservar a saúde dos mares. Muito obrigada por virem aqui dar esclarecimento para nós. E sabemos que, assim como Leonardo, todos erram. Porém, agora é hora de parar, pensar e aprender que tudo o que fazemos há uma consequência e que, neste caso, foi a de impacto ambiental. O impacto ambiental foi definido pela CONAMA como qualquer interferência no meio ambiente devido às ações humanas. E para explicar melhor esse impacto, vamos passar a nossa palavra para a especialista Soiane Fernandes Ferreira. Bom dia, Soiane, tudo bem?
Então, quais as consequências dessa poluição, né, desses impactos no ambiente marinho e como a gente pode fazer para diminuir essa situação? E o que falar dessa problemática que vem sendo cada vez mais presente e também cada vez mais falada nos últimos anos? Para o ambiente marinho, é imprescindível que essa problemática ao menos diminua, porque senão essa variedade de espécies que a gente conhece pode diminuir e, além disso, pode também desencadear grandes desequilíbrios no ecossistema. Por que isso? Porque o sistema marinho é tão essencial quanto os outros. Ele serve de alimentos para várias espécies. Também ele é responsável por produzir metade do oxigênio e, além disso, ele faz parte de uma teia alimentar, o que, se o sistema marinho for tirado dessa teia alimentar, pode dar grandes problemas. O que vem se percebendo? Que principalmente isso veio com o consumismo, que veio do capitalismo. As pessoas acabam comprando mais, o que leva elas a produzir mais lixo, e esse lixo descartado de maneira incorreta acaba indo parar nos mares, nos rios e nos oceanos. Um dos principais problemas disso é o plástico, pois muitas aves elas podem ver aquele plástico, aquele lixo boiando ali e confundir com um animal, ir lá comer ele e acabar morrendo por esse consumo. Um plástico demora de 40 a 500 anos para se deteriorar. Então, muitos animais vão nascer e morrer até esse plástico ser deteriorado, sem falar os outros milhares de plásticos que vão vir ao longo desse tempo. Mas também tem outras substâncias que, quando descartadas incorretamente, são prejudiciais, como o vidro, papéis, metais, todos eles são prejudiciais descartados incorretamente. Outro ponto muito importante a ser dito é os óleos, as substâncias tóxicas e os hidrocarbonetos derivados do petróleo quando eles são jogados nos mares, nos oceanos. Muitas vezes isso vem de derramamentos de navios ou de fábricas que fazem esse descarte incorretamente. Isso se torna muito prejudicial, pois esse óleo ele faz uma camada na água, o que impede a entrada da luz solar, o que impede os animais marinhos de fabricarem o seu próprio alimento e também de respirarem corretamente, de fazerem todo o processo natural para a sua sobrevivência. Um desses exemplos hoje é o Lago Karachai, que é um dos lagos mais poluídos do mundo. É o lugar com mais radioatividade do mundo hoje em dia. E isso veio derivado de um descarte de uma fábrica de armas nucleares incorreto que descartaram no lago e hoje ele é totalmente radioativo. Bom, outro ponto muito importante a ser ressaltado nisso é, como eu disse, as cadeias alimentares e as teias alimentares. O que pode se explicar dessa forma: um animal depende do outro. Como assim? Imagine uma ave que se alimenta de um peixe X. Se esse peixe X diminuir sua população ou até mesmo extinguir ela, ele também será extinto, porque precisa dessa população de peixes para se alimentar. Então não será apenas uma extinção de uma espécie, será a extinção de duas espécies, o que com o tempo pode desencadear uma problemática muito maior, diminuindo drasticamente as espécies de animais e afetando o equilíbrio tanto dos animais terrestres quanto os aquáticos, prejudicando a vida em todo o planeta. Então, o que se percebe é que se o lixo for descartado incorretamente, independentemente do que acontecer, esse lixo vai acabar indo para os oceanos, para os mares, para os rios, para os lagos, o que é extremamente prejudicial para a vida na Terra, para todas as espécies, não só para as marinhas, até mesmo para os seres humanos. Então, o que se pode fazer dia a dia para diminuir toda essa problemática? Usar utensílios reutilizáveis ao invés de descartáveis. Também usar bituqueiras se você fuma, porque a ponta do cigarro é extremamente prejudicial, tem uma substância tóxica. Além disso, diminuir o consumismo. Eu sei que é uma problemática muito grande na sociedade também, mas começar aos poucos, como comprar somente o que é necessário,
o que vai ajudar a diminuir a quantidade de lixo. Além disso, separar o lixo do que vai ser reciclado para posteriormente ele ser reaproveitado e não ir acabar parando nos oceanos. E também existem projetos que você pode participar para ajudar nisso, como o projeto Albatroz, que incentiva as pessoas a fazerem esse descarte correto do lixo, incentiva crianças, adultos, idosos, marinheiros também, e também um projeto que eu anotei aqui o nome, que seria o Sync Up to Clean Up, que ele basicamente está presente no mundo todo, em alguns países, e ele contrata voluntários para coletar esses lixos dos rios, dos mares, dos lagos e acabar ajudando a diminuir um pouco essa poluição. Bom, eu acredito que isso ao longo do tempo ajudaria muito a situação que o nosso planeta se encontra hoje e seria uma boa maneira de começar. Muito obrigada por me ouvir, aqui seria isso e um bom final de semana para vocês. Muito obrigada, Ciane. Estudos mostram que outra forma para diminuir essa problemática é por meio da biorremediação. A biorremediação utiliza micro-organismos que tenham resistência suficiente para decompor poluentes do oceano. Porém, pela falta de dados que demonstrem essa eficácia nas condições ambientais do Brasil, isso faz com que ela se torne incipiente no país.